Nesse vídeo eu vou fazer 4 perguntas essenciais e profundas. E elas têm o poder de mudar a sua vida. Então eu peço que você fique comigo até o final, porque essas perguntas vão fazer muita diferença para a sua vida ou para o momento que você está vivendo. Nada é ao acaso, por alguma razão você está aqui assistindo esse vídeo, porque essas perguntas talvez façam uma grande diferença para aquilo que você está vivendo nesse momento, para algum assunto específico, ou simplesmente você precisa disso para fazer uma virada na sua vida, uma virada de chave. Meu nome é Marcelo Siring, terapeuta, professor e escritor, e o objetivo dessas perguntas é justamente o que? Trazer mais clareza, mais lucidez, mais entendimento sobre algumas questões e, claro, poder te alinhar com aquilo que você está em busca. Então vamos lá, antes de eu começar com a primeira pergunta, se você é novo no canal aqui, deixa o seu like, se inscreve no canal, ativa o sininho para receber as notificações. Sempre é uma ajuda, um apoio que você dá para um trabalho que visa ajudar pessoas. Combinado? Então gratidão pela sua curtida. Então vamos lá. A primeira pergunta que eu faço, eu fiz aqui uma lista de 4 perguntas que eu acho que elas vão ajudar muito. E essa primeira pergunta é: você está sendo teimoso ou está sendo persistente com seus objetivos? Porque existe uma diferença muito grande entre teimosia e persistência. A teimosia é eu manter o mesmo padrão, a mesma forma, o mesmo jeito, e eu insistir nesse formato, nessa estrutura que eu crio dentro de mim para alcançar um determinado objetivo. Só que a teimosia, ela tem por característica a não mudança, a não inovação. Eu pego uma coisa e vou insistindo naquilo até achar que aquilo vai funcionar. Só que muitas vezes, se for uma ideia, uma forma que você está usando para poder chegar num determinado objetivo, o que pode acontecer? Se falhar, você não tem a possibilidade de mudança. Porque a teimosia insiste naquela mesma situação, naquele mesmo formato de ideia, naquela mesma estratégia. E simplesmente o que pode acontecer? Se não for uma boa estratégia, se não for uma boa ideia, a chance disso dar errado pode começar a se tornar grande. Ao passo em que a persistência, ela tem uma outra conotação. Ela vai permitir que você faça uma reavaliação da sua estratégia, vai fazer uma reavaliação dos seus próprios objetivos e talvez até da maneira como você está fazendo para chegar nesses objetivos e, consequentemente, você pode promover mudanças pontuais ou fazer alterações, transformações pontuais para chegar naquilo que você pode chegar. E muitas vezes também você pode fazer uma reavaliação de se realmente esse objetivo que você está perseguindo é de fato o seu objetivo. Às vezes pode ter algumas mudanças nesse sentido. Então, essa pergunta é para a gente perceber se eu estou insistindo, né, sendo teimoso de uma certa forma, ou eu estou persistindo, mas com a mente e o coração aberto para de repente fazer alterações, mudanças pontuais para chegar no meu objetivo. Então, às vezes no nosso caminho, naquilo que a gente está buscando, isso é muito importante. Fica essa primeira pergunta aí para você fazer a sua reflexão. A segunda pergunta, eu acho que é uma pergunta simples, já deve ter ouvido por aí em algum lugar, às vezes no meu canal aqui eu falo sobre ela, que é: você quer ser feliz ou ter razão? E por que eu acho que essa pergunta ela é profunda? Porque quantas pessoas hoje elas estão discutindo, falando, se divergindo e tudo mais, simplesmente porque a pessoa está tentando buscar ter razão num argumento, numa situação, e ela acaba se tornando, em algumas situações, inconveniente. A pessoa acaba se tornando uma pessoa chata, uma pessoa que insiste numa ideia simplesmente por uma questão de ego, de querer ter razão sobre o outro. E hoje as pessoas têm brigado muito por conta disso, de querer ter razão sobre um determinado assunto, sobre uma determinada situação, sobre a resolução de alguma coisa na vida. E isso muitas vezes cansa. A pessoa se desgasta energeticamente, emocionalmente falando, mentalmente falando, inclusive, né? A gente tem falado, tem visto aí muitas pessoas falando sobre saúde mental, e aqui também a gente aponta um pouco sobre isso. Então, é necessário a gente fazer aí uma reflexão do quanto é para você importante ter razão e às vezes não se sentir feliz, porque no fundo tudo isso baixa a tua frequência, te deixa estressado, estressada, magoado, magoada, chateado, chateado e por aí vai.
Ao passo em que ser feliz, a felicidade te faz você, de repente, abrir mão do fato de querer ter razão. Nem tudo eu preciso ter razão. Nem tudo eu preciso estar certo. A vida é uma eterna evolução, um eterno crescimento. E às vezes eu posso sim aprender com o outro. Eu não preciso de querer bater de frente e argumentar naquele momento, mas eu posso absorver aquela informação e fazer uma reflexão mais profunda. De repente eu posso estar certo, posso estar errado. E de toda forma é isso que a gente tem que pensar. É mais importante para você ter razão ou é mais importante a tua felicidade? Eu vou falar no alto dos meus 50 anos. Hoje, para mim, eu menos quero ter razão, quero ser mais feliz. Isso é um fato. Mas cada um é cada um, mas serve como uma reflexão para você no teu dia a dia. Então fica essa segunda pergunta. Você quer ser feliz ou ter razão? A terceira pergunta, ela é bastante interessante. Quem está te guiando na sua vida? É a sua luz interior ou são as suas dores? E essa pergunta ela é fundamental, porque muitas vezes o que compõe aquela pessoa não é apenas a sua luz interna, o seu espírito, a sua alma, enfim, o nome que você quiser dar. Mas o que guia a pessoa na sua vida são as suas dores, os seus dramas, são os pontos ruins que você vivenciou e vivencia. Por exemplo, medo profundo, mágoa, tristeza, ódio, raiva, são coisas que sim fazem diferença naquilo que você decide na sua vida. Todas as suas decisões, elas vão ser guiadas baseado naquilo que você tem de dor dentro de você. Isso é uma verdade dura, difícil, mas ela clareia a nossa mente para entender quem está guiando a nossa própria vida. É a sensação de solidão, é a sensação da mágoa profunda, você se sentir magoado com alguém, isso vai definir muitas decisões. A tristeza vai ser o seu guia nesse momento. Então, quando você está sendo guiado por essas coisas que são ruins, significa que tudo na sua vida vai ser baseado nisso. Então, o que você pode fazer? Você precisa começar a entender que, enquanto você estiver sendo guiado por isso, talvez você não consiga alcançar os seus objetivos. A partir do momento em que você se deixa ser guiado pela sua luz interior, pelas as forças positivas, como amor, como gratidão, como felicidade, alegria, que são estados frequenciais em que você pode ficar conectado, isso com certeza te ajuda bastante. Essa pergunta, né, o quem está guiando a sua vida, a sua luz interior, suas dores, vai fazer muita diferença para saber o que você está fazendo. Isso, e tudo isso compõe um pouco do que é a nossa personalidade. E tem uma coisa importante. Todas as nossas relações, elas também são formadas e são estruturadas baseado naquilo que está guiando a minha vida. A partir do momento que eu mudo, que eu promovo uma mudança, há uma grande chance das relações também terem aí uma grande mudança. Então pode sim acontecer de pessoas se aproximarem e pessoas simplesmente saírem da sua vida. Isso faz parte do processo. Então é importante você se perguntar: o que está guiando a sua vida? É a sua luz interior ou são as suas dores? Fica aí essa reflexão. A última pergunta, e é uma pergunta também que eu considero bastante profunda, e ela serve para você pensar sobre muita coisa. Talvez você não vai encontrar uma resposta tão fácil, mas eu preciso que você se faça essa pergunta. Se hoje fosse o seu último dia aqui na Terra, como você avaliaria a sua vida até aqui? O que você fez? Se hoje fosse o seu último dia, como você pensaria sobre tudo que você fez? Você se sentiria orgulhoso, orgulhosa? Você se sentiria bem? Ou você fala, nossa, parece que falta eu ter que fazer alguma coisa. Ou vai ficar faltando muita coisa. Ou eu não vivi plenamente, eu não vivi da maneira como eu gostaria. Até porque a gente tem que pensar uma coisa que é fundamental. A gente não sabe o dia de amanhã, né, o que pode acontecer com a gente. Claro que a gente sempre tem dentro de nós a perspectiva de que nós vamos ter mais um dia, mais uma oportunidade e tudo mais, mas e se a gente não tiver? Então, essa pergunta, se hoje fosse o seu último dia, como você avaliaria a sua vida até aqui? É uma forma de você parar para avaliar o que você
está fazendo de certo ou errado, dentro do seu entendimento, né, do que você compreende como certo e errado, o que você mudaria em você e o que você faria para poder aproveitar melhor essa vida, ou esta encarnação, como você quiser chamar. Isso é uma forma de você pensar, poxa, eu poderia fazer diferente, eu poderia ajudar pessoas, talvez minha profissão não é o que eu gostaria de vivenciar, né? Meu casamento não está legal, as minhas relações não estão legais, eu gostaria de poder fazer muita coisa, gostaria de poder me acertar com alguém ou com um grupo de pessoas. Eu sempre falo que assim, enquanto você tiver pai e mãe, por exemplo, você, mesmo que você tenha divergências, e sempre vamos ter de alguma divergência, a gente tem que aproveitar enquanto eles estão com a gente, que o dia que eles não estarão com a gente, eu posso falar isso por causa própria, né, por conhecimento próprio, vivência que eu tive, a gente chega um momento que a gente sente falta das pessoas que a gente ama. Então, a gente às vezes não se permite, né, vivenciar tudo aquilo que a gente poderia vivenciar. Por questões outras, por nosso próprio ego, por simplesmente viver a vida no piloto automático, ou simplesmente achar que tem coisas que não são tão importantes e que a gente dá muita importância e se desgasta, e a gente deixa de dar valor às pequenas coisas, coisas simples, coisas boas, como amar as pessoas que a gente gosta, né? Poder ter a chance de dizer, olha, eu te amo, né? Poder ter a chance de estar junto daquelas pessoas que você gosta, ou simplesmente se perdoar, se ajustar, não só com os outros, mas principalmente com você. Então são essas 4 perguntas que eu coloco aqui para você. Em algum momento eu acho que é legal você talvez repetir, né, esse vídeo, para você anotar essas perguntas e você responder para você mesmo num caderno e fazer as suas avaliações. Então é por isso que eu trago essas perguntas. Por hoje é só, espero que você tenha gostado. Me diga nos comentários o que você achou dessas perguntas, como você avalia, né, a sua vida mediante essas perguntas, e te vejo no próximo vídeo. Um grande abraço e até mais. Tchau, tchau.